Ô glória! Estamos chegando, hein? Vamos nos conectando. Olha aí, ó. Com toda sorte de bênção. Bom dia! É no nome dele. Em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus. Estamos chegando, hein? Opa. Em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Bom dia! Laralá. Laralá. Fundamento de tudo que se espera e não se vê, porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Você crê nisso? Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai ouvir, Ele ouve, hein? Deus vai suprir, Deus vai ungir com toda sorte de bênção. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai ungir com toda sorte de bênção. Em o nome de Jesus, nome mais lindo, né, irmão? Em nome de Jesus, nome excelso, soberano. Em nome de Jesus, você triunfará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Em nome de Jesus, quem quer ser usado por Deus aí, hein? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você triunfará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia, Rosilene, juntos pelo reino. Bom dia, Juscelino Ricardo. Deus abençoe vocês aí, o casal, ó. Casal abençoadíssimo aí da cidade de Indaial. Gente de primeira, gente abençoada. Nosso Deus fará. Muito bom dia para você nesta manhã gelada, fria. Hoje é a última quarta-feira, não é? Hoje é a última quarta-feira do mês de junho. Amanhã já o mês já se encerra e vamos entrar aí no meio do ano. Bom dia, Juarez. A paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe a senhora, viu? Dona Beroni. Olha, o Pedro está de aniversário hoje. Ô, irmão Pedro, feliz aniversário. O homem do cabelo branco, que Deus abençoe, viu? Que seja um dia muito abençoado, que Deus realize todos os seus sonhos, os projetos que o Senhor tem, né, para a sua vida, e que essa data, ela se repita por muitos anos, em nome de Jesus. O esposo, né, irmão Pedro, o esposo da dona Beroni ali, casal abençoadíssimo aqui da nossa igreja, obreiros da casa do Senhor. A dona Lourdes também está dizendo, bom dia, pastor Luiz. Eu digo bom dia, minha irmã, que Deus abençoe aí vocês rica e poderosamente, em nome de Jesus. Terê também está dizendo, bom dia, pastor. E eu digo bom dia, meus irmãos, meus amigos. Muito bom dia para você, viu? Nós estamos chegando aqui pelo Facebook, por essa transmissão, uma conexão abençoada pelo Facebook, né? Hoje temos essa possibilidade, né, de levar também a mensagem pelas redes sociais, pelo Facebook,
E em nome de Jesus, isso é um alimento diário, né? A palavra de Deus diz que o pão não é importante, o pão é importante, mas mais importante é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Fabiane está dizendo bom dia, Pastor Luiz. Eu digo bom dia, Fabiana. Fabiane, manda um abração para o Clésio, manda um abração para o Carlos. Gente boa, hein? Gente boa, gente de primeira. A obreira Ivonete também está dizendo bom dia. Obreira, a senhora vai estar aqui hoje, né? Hoje nós vamos estar aqui adorando a este Deus, buscando, louvando, ouvindo a boa palavra de Cristo, não é? A obreira Ivonete. E hoje está assim aqui em Concórdia, irmão. Amanheceu gelado, amanheceu frio. Aí daqui a pouco o sol está querendo sair. Tá assim. E assim a gente vai prosseguindo, vivendo um dia após outro. Amém? Irmãos, eu meditei numa palavra e eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem. Uma mensagem curtinha, mas que eu tenho certeza que ela fará diferença na sua vida se você colocá-la em prática. Como o missionário R.R. Soares diz, a bênção não é para quem ouve a palavra, porque hoje ouvir a palavra de Deus, a palavra, graças a Deus, está farta. Facebook mesmo aí, às vezes você passa de cada 2, 3 posts que você passa, 2 ou 3 estão falando aí de Jesus. É a palavra que está sendo, né, levada nessa terra fértil que é a internet. Então, a palavra está farta. Mas o missionário R.R. Soares diz que a bênção não é para quem ouve a palavra. Não é? A bênção é para quem pratica a palavra. Baseado num texto que diz que o próprio Deus disse: eu honro os que me honram. Ou seja, quando você ouve a palavra e começa a dar crédito a ela, não é? Praticando a palavra, dando importância à palavra, ela vai fazendo sentido na sua vida. Já que hoje a família é como um filho que está dentro da casa e que vê os pais dando importância de ir para a igreja. Às vezes ele deixa de fazer alguma coisa para ele e vai para a igreja buscar a Deus. O filho, ele olha, quando ele crescer, ele vai falar assim: não, meu pai ia para a igreja, então isso era importante para o meu pai. Agora, se o filho não vê essa importância do pai dando, de buscar a palavra, de orar, de cultuar a Deus, quando ele crescer ele vai pensar: isso não era importante. E onde o senhor está baseado, pastor? Estou baseado naquela passagem que diz: instrua o teu filho no caminho que deve andar. Quer dizer, Deus está dizendo: mostre para o seu filho que cultuar a Deus, servir a Deus é importante. Quando ele crescer, ele vai falar assim: não, esse negócio de ir na igreja, esse negócio de servir a Deus, ser temente a Deus, eu vi o meu pai orar, eu vi o meu pai cultuar a Deus. Certamente, quando seu filho crescer, ele vai dar importância, porque ele aprendeu isso com você. Não é? Desde pequenininho, já levando ali para a escolinha. É tão lindo ver os pequenininhos aqui chegando. Ah, não, eu não vou levar meu filho para a igreja porque meu filho dá problema, faz barulho. Não, mas nós temos aqui as irmãs, as tias que colaboram, que ajudam. Não faça isso. Não deixa de ir para a igreja porque você tem um filho pequeno. Mostre para o seu filho que ir para a igreja é importante para você. Porque quando ele crescer, chegar na idade adulta, que ele casar e viver a vida dele, porque é assim que tem que funcionar. Não é assim? O Rafael está aí. O ano que vem o Rafael vai casar. Desde pequenininho, eu sempre mostrando para o Rafael que é importante servir a Deus. Certamente, o ano que vem ele vai casar, ele vai prosseguir, porque ele vai ver: não, meu pai dava importância, é importante para meu pai, é importante para mim também. E eu pergunto para você que está assistindo aí: é importante para você ir na igreja?
Pergunto para você, é importante ouvir a palavra para você? É importante para você, às vezes, abrir mão de fazer algo para você, para servir o reino de Deus? É importante para você? Porque o Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não disse que você não pode trabalhar, não disse que você não pode ir numa academia, não disse que você não possa passear, mas ele falou, olha, primeiro busque o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, é importante para você buscar o reino de Deus. Olha, essa palavra é uma palavra abençoada. Marley Hondeffer, se eu falar errado aí, a senhora me perdoa, irmã. A senhora me perdoa. Bom dia, e eu digo bom dia para a senhora também, viu? Deus abençoe esta última quarta-feira deste ano, né? Deste ano, bobagem. A última quarta-feira desse mês, ao vivo é assim, não tem como cortar e corrigir, né? A última quarta-feira do mês de junho, porque quinta-feira ali, salvo engano, sexta, deixa eu ver aqui no meu calendário, acho que sexta-feira já estamos no mês de julho, sexta-feira já estamos no mês de julho, e o que podemos dizer? Que até aqui o Senhor nos ajudou. Irmãos, eu deixei aqui uma passagem anotada para você e para mim, dizendo que se as coisas não tiver direção, as coisas não andam. Tudo na vida tem que ter uma direção, não é verdade? Uma empresa tem que ter uma direção no produto que ela vai vender, no nicho do mercado que ela vai atacar. Ela tem que ter uma direção ali naquilo que ela quer, o alvo, o objetivo, né? Ela tem que seguir aquela direção. Ela não pode sair fora. Então, se as coisas não tiverem uma direção na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa, na empresa, né? As coisas não vão andar. E há uma passagem bíblica que o Senhor Jesus ele deixa isso muito claro quando ele é interrogado pelos fariseus, uma passagem em que Jesus faz um grandioso milagre, não é? Um menino, e esse rapaz ele não falava, ele era mudo. E nessa passagem aqui de Lucas, o Senhor Jesus chega e expulsa aquele mal, e o menino começa a falar, né? Começa a falar. E claro, né? Todos se maravilharam com tal feito, com tal milagre. Mas como? Como isso é possível? Né? Como isso é possível? Então, esse milagre começou a espalhar pela cidade, por todos ali. Já pensou que maravilha, irmão? Né? A Bíblia não menciona aqui o nome desse rapaz, a Bíblia não menciona, não traz muita informação sobre a vida dele, mas provavelmente ele devia ser muito conhecido ali na região, porque ele era mudo, então marca, né? Tudo que ele tinha que pedir, ele tinha que fazer sinais, né? Ele tinha que mostrar. Muito difícil viver assim, não é? Então ele devia ter muita dificuldade para se expressar. E o Senhor Jesus está nessa, não sei se aqui é uma aldeia, não sei se é uma passagem, o Senhor Jesus está neste local e faz ali o milagre acontecer. Você crê em milagres? Você crê em milagres? Você crê que Jesus pode fazer o mudo falar, o cego enxergar, a porta fechada se abrir? Você crê? Olha, Deus, o nosso Deus, ele pode fazer. Ele pode fazer do nada existir. Aliás, tudo foi assim em Gênesis, né? Do nada, através da palavra de Deus, foi subsistindo. E aí, nessa passagem que está todo mundo alegre, feliz, comemorando a vitória, vai ter alguns que vai querer estragar, né? E aí diz lá,
O livro de Lucas 11:14, o versículo 15 diz assim: mas alguns deles, os fariseus, diziam: ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E aí eu imagino que estava todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo comemorando. Puxa, ele está falando. Imagine o mudo falar, começar a falar livremente. Imagine o milagre. Sempre tem, às vezes, esse tipo de pessoas que são usadas pelo mal, né? Como diz o outro lá, quer jogar areia no negócio. Mas ele está crescendo assim, mas é porque ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, quer tirar a alegria, quer roubar, né, a alegria. O mal faz isso. E aí, quando esses fariseus, né, querem tirar o brilho de Jesus, querem tirar ali o feito do milagre, eles chegam com uma palavra muito dura e muito forte. Não, na verdade, esse milagre aconteceu, o texto sagrado diz assim, mas alguns deles diziam: ele expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Poxa vida, palavra dura, né? Palavra difícil. E aí, e os outros tentando pedir um sinal do céu. Estava uma confusão, estava uma bagunça ali naquele momento. Mas aí o 17, Jesus espera ali um silêncio e o Senhor Jesus vai falar. E quando Jesus fala, alguma coisa acontece. Todo mundo olhando para Jesus. Posso falar aqui? Senhor Jesus, posso falar? Pode, Jesus, pode falar. Vou falar uma coisa para vocês. E essa coisa que o Senhor Jesus quer falar atrapalha casamento, atrapalha empresa, atrapalha um monte de coisa. Nós não devemos permitir a nossa família ser dividida. A família que está dividida, ela deixa de viver o melhor que Deus tem na vida dela. E aí o Senhor Jesus diz lá: mas conhecendo Ele, os seus pensamentos, disse-lhes. Isso aqui é forte. Deixa eu desligar aqui, irmão. Uma coisa pitou aqui. Pera aí, segura aí. Eu tenho que achar, senão vai ficar aqui. Aqui. Já consegui aqui. Já consegui tirar aqui. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado ou devastado. Quem está falando aqui é o mestre. É ele que está falando. Será assolado. A casa dividida contra si mesmo, né, o texto diz assim: cairá. A casa dividida contra si mesmo, está dizendo aqui, cairá. Ou seja, se não tiver uma direção, se todos não falar a mesma língua, não tem como dar certo. Não devemos permitir isso aqui que o Senhor Jesus está falando, dentro da nossa casa, no nosso casamento. Diferenças há na família, diferenças há. Estou falando da família aqui, estou trazendo a palavra para a família. Há dentro de uma casa. Eu sou diferente do Rafael. Apesar de ser do mesmo sangue, mas o Rafael é diferente de mim. Eu sou diferente da minha esposa. Ela tem os gostos dela, eu tenho os meus gostos. Alguns até a gente se identifica, outros não. Mas a digital que Deus fez em você é única. Ou seja, você é único. Diga graças a Deus, eu sou único. Essa digital aqui, no mundo todo, meu querido, ninguém tem, só eu. E a sua sim, também. Então as diferenças dentro de um lar, dentro de uma casa, existem. Mas o que tem que prevalecer dentro dessa casa? O amor. Eu te compreendo. Tem coisas que eu tolero. Tem coisas que eu cedo. Porque se eu não fizer isso, o meu casamento, a minha empresa, a minha casa vai deixar de existir. Então tem que ter esse relacionamento. Tem que interagir com o filho, com a esposa, falar, conversar. Às vezes mágoas não resolvidas. Isso vai ficando e vai causando, né, o que o próprio Senhor Jesus está falando aqui. A divisão.
Nós não podemos permitir isso dentro da nossa casa, dentro da nossa filha, dentro do nosso casamento. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E aí, Deus me deu uma passagem que está lá no livro de 1 Crônicas, que Davi tem essa lista de guerreiros aqui de Davi. Eles estavam na caverna de Adulão e trouxeram muitas vitórias para Davi. Eles falavam a mesma língua em combate, esses guerreiros aqui. Davi, antes mesmo dele se tornar o rei que ele foi, esses guerreiros já andavam com Davi e falavam a mesma língua que Davi. Era o mesmo reinado ali, falando todo mundo a mesma língua. Já pensou dentro de uma casa? O marido quer comprar um carro, a esposa quer comprar uma geladeira, o filho quer comprar uma moto. Mas como que vai fazer isso? Não é melhor todo mundo se juntar? Não, vamos primeiro então comprar o carro, depois a gente compra a geladeira, ou depois, sei lá, a ordem é a pessoa que decide. O que eu estou falando aqui é que se todos tiverem o mesmo pensamento, a coisa anda. Agora, se cada um quiser fazer uma coisa, não vai, é reino dividido. Não tem, vai ser devastado, vai cair. Não é? E aí, esses guerreiros aqui, Davi estava com sede, eu não vou contar o texto todo, mas 3 desses guerreiros de Davi, eles se destacam pela sua valentia, claro, em primeiro lugar, e também da sua lealdade. Aí é só um trechinho aqui que eu queria ler, coisa rápida, 1 Crônicas 11, 22. Vamos falar sobre Benaia. Benaia era um desses guerreiros da lista que está registrada aqui em Crônicas, mas a Bíblia destaca esse aqui, Benaia. Também Benaia, filho de Joiada, né? Filho de um valente varão, grande em obras de Cabzel, ele feriu 2 fortes leões. A Bíblia diz fortes, então não era qualquer leãozinho não, era um leão forte. Forte leões de Moabe, né? E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo de neve. Ouviu? No tempo de neve. Por que a Bíblia destaca aqui que ele está lutando num tempo de neve? Porque era inverno. Tempo difícil. Mas ele falava a mesma língua que Davi. Tem uma passagem aqui que ele diz que eles foram buscar água para Davi. Davi estava com sede. E aqui a gente tem já um aprendizado. Não olhar para o tempo. É um segredo do cristão. Não olhe para o tempo. Às vezes você está vivendo um tempo difícil, mas vai passar. Diga aí, se você puder, né? Não sei se você está no trabalho, se você está em casa, se você estiver passando tempo difícil, diga, vai passar sim. Vai passar. É como esse inverno. Chegou com força esse ano, hein? Acho que tem aí um tal de laninha aí. Força, não tá frio. Aqui em Concórdia, gelado. Gelado. Eu sou muito friolento. Eu particularmente gosto do verão. Tempo difícil. Ele podia ficar dentro da casa dele. Falou, não, eu vou sair nada. Tá maior tempo de neve aí fora. Não, mas eu vou mostrar lealdade. Que no caso aqui, né, Davi. Então, o cristão, nós, há tempos que são difíceis. Há tempos que estamos passando, talvez financeiramente, uma crise. Essa pandemia, né? Que triste, irmãos. Graças a Deus agora as coisas estão voltando, mas quantas empresas fecharam? Tempo difícil, né? Quantos sonharam, né? Montaram o seu negócio, chegou ali a pandemia e fecharam, tiveram que devolver salões. Eu conheci irmãos aí que devolveu o salão, teve que devolver tudo, devolver o produto, foi uma loucura, uma crise. Mas quer saber de uma coisa? O nosso Deus não sabe o que é crise. O céu não está em crise. Por isso que Davi dizia, é de lá que vem o meu socorro. Tempo de neve, tempo difícil. Mas não olhou para o tempo. Esse é um segredo para você e para mim. Às vezes nós estamos trilhando um caminho penoso.
Porque o Senhor Jesus, ele não prometeu para nós uma rede e água de coco, não. Jesus disse que o caminho é estreito, no mundo teríamos aflições. Quer vir após mim? Pegue sua cruz, carregue ela. Olha aí, ó. Olha o Senhor Jesus falando. A porta é estreita, não é? Há momentos na nossa vida que passamos por tempos difíceis. Mas diga com o pastor, vai passar. Diga aí, creia, vai passar. Não deixe de lutar porque está nevando. Não deixe de lutar porque é tempo de frio. Não deixe de ir para frente porque o Brasil está em crise. A cidade que eu vivo aqui, pastor, todas as empresas estão fechadas. Mas e daí? O meu Deus é um Deus grande. O meu Deus é um Deus forte. Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia na minha mesa. Deus cuida dos seus. As palavras que você fala e a maneira com que você vê e passa pelo momento difícil farão a diferença. É como eu falei no início da live, alguns chegaram. Se o seu filho vê você indo para a igreja em tempos de inverno, em tempos de frio, quando ele crescer, ele vai falar assim, não, ir para a igreja é importante, porque meu pai ia até no inverno para a igreja. Olha que lindo, hein? Não, eu estou passando por uma luta, mas quando eu era criança, eu via meu pai orar. Eu vou orar, porque esse negócio de orar deve ser importante, porque meu pai, ele orava. Quando teu filho crescer, ele vai seguir teus passos, porque o teu reino, a tua casa, a tua família não era dividida. Aqueles fariseus quiseram impor sobre Jesus que ele estava expulsando aquele demônio pelo próprio demônio. Jesus falou, não, casa dividida não subsistirá, será devastada. Não permita isso dentro da sua família. Não permita. Se as coisas não tiverem uma direção, elas não andarão, elas não vão para frente. Não vão, tem que ter uma direção. Senhor, dá a direção. Irmãos, o inverno está aí, nós estamos tendo que passar por ele. Se vier mais frio ainda, nós vamos ter que passar por ele. Se vier uma crise mais forte ainda, nós vamos passar, porque Deus está conosco. Amém? Esse Benaia foi um camarada valente, ele foi para cima, matou 2 leões ali no tempo de neve. A Bíblia, quando ela diz tempo de neve, ela está dizendo, olha aí, está vendo aí? Não olhe para o tempo difícil, seja leal ao teu Deus e ele honrará você. Devemos nos esforçar para ter essa fé. O Senhor me ensina a lutar mesmo em tempos difíceis. Me capacita. A nossa capacidade vem de Deus. Mas não é só isso aqui. Esses valentes de Davi que estão registrados no livro de Crônicas, 3 se destacam. Porque apesar da sua lealdade, arriscando a sua própria vida. Agora olha o 23. Também feriu ele um homem egípcio. Você sabe que aqui quando a Bíblia está dizendo homem egípcio, um homem incapacitado, um homem que tinha habilidade. Não era um homem comum. Por isso que a Bíblia ela diz um homem egípcio. Então ele tinha instruções de lutas diferenciadas. Ele era habilidoso na luta. Também feriu ele um homem egípcio, homem de grande altura. Ó, vai vendo aí, ó. Um homem egípcio de grande altura, de 5 côvados. E trazia o egípcio uma lança na mão. Você sabe que esse egípcio aqui com uma lança na mão, a distância, um alvo parado, ele matava. Ele pegava ali a lança, pá, onde chegava ali, morto. Morto. E um eixo de tecelão, mas desceu contra ele com uma vara. Isso chama a minha atenção. Porque o egípcio está com uma lança, um camarada habilidoso de 2 metros de altura, ele olha para a mão dele, ele tem uma vara, ele olha para a mão do egípcio, o egípcio tem uma lança. O mesmo que tinha matado aqui o leão. Que diferença! Que diferença! Mas, irmãos, não importa a luta. O valente,
ele sempre vencerá. Você pode dizer amém? Se você concorda aí, digita aí, amém. Amém, você está selando, você está concordando, você está dizendo, assim seja, é verdade, veredito. É isso que você está fazendo aí. Você está confessando, eu creio, que não importa a luta, o valente vencerá. E quem é o valente? Jesus, rei da tribo de Judá. Se você anda com Cristo, se você ouve a palavra, está na palavra, meu amigo, pode ser tempo de neve, pode ser crise, vai passar, você vai vencer. Puxa, eu tinha tantos funcionários, mas você vai voltar a ter. Tudo se vence na vida. A gente tem que aprender, não é? E às vezes é doloroso, é um remédio amargo. Eu lembro da minha mãe ali que eu odiava mentiolate. Mentiolate era uma coisa que eu detestava. Quem é da época do mentiolate aí? Da Violeta. Ô, seu Lúcio, a paz, está assistindo aí, meu amado irmão? Que Deus te abençoe. Ô, dona Neuza, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Sueli também. Meu amigo, o Jonatas. Quanto tempo? Eu não gostava de mentiolate, não, mas fazia o quê? Era um remédio amargo, doía, ardia, mas resolvia o problema. Não pode querer ficar pondo band-aid. É como uma relação com o pai, com o filho, com a esposa, com o marido, mágoas não resolvidas, assuntos não resolvidos. Não pode, reino dividido, não pode. Não aceite isso na sua casa, porque as coisas não vão dar. Senta, conversa todo mundo para resolver, ora ao Senhor, busca. A mulher sábia edifica a sua casa. E aí ele olha para o egípcio com uma lança na mão, ele olha para a mão dele, uma vara. Mas a vara representa o cajado, a vara representa a palavra. Ele não olhou para se era um egípcio, se era grande ou não. A Bíblia diz que desceu com a lança na mão, como o eixo do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Tudo isso em tempos difíceis. A vitória, a Rosilene está escrevendo ali, ó. No mundo tereis aflições, verdade. Mas ela diz ali, ó. Mas com Jesus a vitória é certa. É isso aí, Rosilene. Né? Você vê que ele está passando por uma luta porque ele está sendo leal ao seu senhor Davi. Não era um reino dividido, todo mundo lutando em prol, né? Se destacou pela lealdade e venceu. Se as coisas não tiver uma direção, você não vai vencer. Se você ficar olhando para o gigante, para o que ele tem na mão, se Benai olhasse aqui para o tamanho meu Deus, ele está com uma lança onde tem morrido. Não estava escrito aqui. Né? Olhe para o tamanho do Deus que você tem. Olha, eu queria fazer uma oração por você, mas eu faço questão de você ouvir um louvor junto comigo, se você puder. Não sei como é que você está de tempo aí. O pastor Jaime, ele gosta desse louvor e eu gosto também. Não sei se você já ouviu, mas esse louvor é lindo. Ele fala verdades. É um louvor antigo. E agora que esse negócio aqui da live fica bloqueando a live, fica cortando a live por causa de direitos autorais, é bem complicado. Então, vamos ouvir os louvores antigos. Tem esse louvor antigo aqui, não sei se você já ouviu ele. Já deixei até separadinho aqui para você. Se você puder ir compartilhando, enquanto o pastor pega aqui o louvor, compartilhe essa live. Seja um evangelista digital. Olha que chique, né? Evangelize aí os seus amigos do Facebook com a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Eu não sei se você já ouviu. Esse louvor aqui é... Olha que louvor lindo. Na volta eu faço a oração. Você já ouviu esse louvor? Olha aí, ó. Esse é antigo.
comigo, hein, irmão? Precisamos sentir Teu poder. Vem, amado nosso. Olha essa parte aqui, irmão. Vai repetir. Vem. Chama Deus para perto aí, querido. Fala, vem Deus na minha empresa, nos meus negócios, nos meus clientes, na minha família, no meu coração. Vem Deus, tirando a chateação, uma preocupação, tira Deus. Deus habita no meio dos louvores, não é? Ó, olha essa parte aqui, ó. Ei, Deus, olha aí, ó. Ó, é um ensinamento, não é? Fala a verdade. Olha aí, ó. Tudo dá errado, ó. Vai passar, ó. Pra mim, ô Paizinho. Amado nosso, precisamos ouvir. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer. Olha aí, ó. Ainda que a terra se mude e os montes se abalam, há um lugar em Deus pra mim. Aqui, ó, nosso lugar. Ainda que a terra se mude, crise, ó, e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim. Amém? Deixei esse louvor especial para alimentar o teu interior, a tua alma. Olha, queria orar por você e fazer um convite também, né? Aqui é a Igreja de Concórdia, Igreja da Graça. Eu sou o pastor Luiz Lopes, estamos no centro de Concórdia. E nesse domingo em especial, às 19h30, olha aí, ó, nós vamos estar aqui com ele, Ronaldo André, e o nosso líder regional. E vai ser forte, 19h30 neste domingo, tá bom? Deixa o pastor fazer uma oração. Pai, eu ministrei a tua santa palavra e o Senhor falou muito forte aos nossos corações hoje que se as coisas não tiverem uma direção, as coisas não andam. A direção é a tua palavra. A direção é olhar para o alto, observar o que o Senhor quer de nós. Uma família dividida, ela deixa de viver o melhor que Deus tem para ela. E o Senhor falou hoje também, para não permitirmos isso. Indiferenças, mágoas, assuntos não resolvidos num casamento, numa família. O que deve prevalecer sempre é o amor, interagir, conversar, porque reino dividido será devastado, foi o que o Senhor falou hoje. Meu Pai, nós sabemos que é um mal que rodeia os casais, que rodeia a casa, o casamento, os filhos, para dividir. Mas nós repreendemos, nós paralisamos toda a sorte do mal e dizemos em nome de Jesus, vai saindo da mente, do coração, aquelas amizades que querem dividir o bom comportamento da educação que os pais deram. Em nome de Jesus, nós repreendemos, paralisamos toda ação do mal. Se alguém, meu Deus, através desta live está sentindo dores, uma dor, meu Pai, física, ou talvez acordou chateado, uma preocupação está rondando, meu Pai, a mente desta pessoa,
e trazendo a chateação, trazendo a mágoa, a depressão. Eu paraliso tudo isso e eu digo: sai da mente, sai do coração. Uma mente confusa, uma mente embaralhada, uma pessoa que não sabe para onde vai, sem direção, não sabe se vai, se fica. Em nome de Jesus eu paraliso tudo isso e eu digo: vai embora. Pai, eu abençoo todos que acompanharam esta transmissão e abençoo em nome de Jesus. E se você crê, diga: assim seja. Amém? Então, olha, meus amigos, meus irmãos que nos acompanharam até aqui, fica aqui o meu abraço a você. Uma excelente última quarta-feira desse mês de junho, que estamos se despedindo dela hoje. Que o teu dia seja um dia repleto de bênçãos, seja um dia muito abençoador para você, para sua família. Que Deus acampe os seus anjos ao teu redor, como o texto sagrado diz. Venha livrar você, proteger você. Eu estou na rua Doutor Marulho, número 1587, no centro de Concórdia. Vamos ter mais um culto às 15 horas e depois às 19 horas e 30 minutos. Se você puder compartilhar a live, olha, é bênção para o Senhor. É Jesus que tem que brilhar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe a tua quarta-feira. Tchau, irmãos. O nosso Deus fará. Tchau, amados.